aqui está. Fez todos que aqui está. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. A nossa confiança vem de Ti. A nossa segurança vem de Ti, Senhor. Nós não temeremos más notícias. Nós não temeremos diagnósticos. Nós somos fortalecidos em Você, Pai, porque a nossa confiança está em Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Te dou graças por corações abertos nessa manhã. Eu te dou graças por corações quebrantados diante da Sua presença. Eu te dou graças, Pai, por todo coração de pedra, toda dureza de coração sendo transformado em corações de carne, Pai. Eu te dou graças pela palavra ministrada, alcançando a mente e o coração e transformando vidas. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, gente. Você pode sentar. Aleluia. Que tempo precioso, amados. Que privilégio estar aqui hoje pela manhã falando com vocês. Como o Maneco disse, eu me chamo Caroline, eu sirvo no Centro de Cura desde 2014. E, amados, é uma bênção servir naquele lugar. Tem alguns ministros de cura que estão aqui. E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. É a vontade de Deus te curar. Mas antes disso, eu quero que você conheça um pouquinho do Centro de Cura. Um pouquinho do trabalho que a gente faz nesse lugar. O Centro de Cura ele existe desde 2012. Foi uma visão que Deus deu a Pastor Bud para ele trazer o Centro de Cura aqui para o Brasil. E aqui nós sediamos o Centro de Cura, mas nós temos 47 unidades espalhadas pelo Brasil. Temos uma unidade no Japão ou no Chile. E você é privilegiado em fazer parte da igreja que cedia esse departamento. Amém? Nós funcionamos todos os dias. E o que é o Centro de Cura? O Centro de Cura nada mais é do que o ensino da palavra de Deus. É um ambiente onde a gente ensina como você se mantém curado, a gente ensina sobre a fé que cura, a gente ora pelos enfermos e as pessoas saem de lá transformadas, queridos. Nós temos testemunhos preciosos e maravilhosos do que tem acontecido lá. Amém? Então, se você conhece alguém que está passando por um processo de enfermidade, entre em contato com as nossas redes sociais, falam com a gente e traz essa pessoa para cá. Amém? Eu tenho certeza que é algo poderoso de Deus ela vai receber. Amém? Diga assim, o Centro de Cura é uma bênção. Você está acordado? Amém. Deixa eu tentar abrir aqui. Então, amados, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus de curar. E a gente vai ver um pouco e ouvir um pouco sobre o princípio de todas as coisas. Amém? Como as pessoas falam, vamos começar pelo começo. E a gente só vai entender sobre o caráter de Deus, sobre quem Ele é, sobre a vontade dEle, se a gente entender como tudo começou, qual foi o plano dEle para mim e para você. Amém? Eu vou citar alguns versículos e os meninos vão colocar no telão, mas se você quiser pode abrir, a gente espera. Quando a gente vê lá em Gênesis, né, depois você pode ler em casa, Gênesis 1, 2 e 3, é o princípio da criação, né? Deus ele cria o homem, ele cria aquele jardim, ele prepara tudo aquilo para colocar o seu filho lá, colocar Adão, depois ele deu uma mulher para Adão, para que Adão não ficasse só e colocou Eva. E amados, a instrução que Deus deu para ele foi, olhe, para Adão, foi: você é o governante desse lugar, aqui é você que manda. Todas as coisas que estão nesse jardim, elas se sujeitam a você. Então, os animais se sujeitam a você. A comida não vai faltar, porque esse solo se sujeita a você. Porque você é que manda em tudo aqui. Adão era suprido de todas as coisas. Nada faltava para aquele casal. Mas Deus disse a ele: olhe, existe uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquela árvore ali, você não pode comer desse fruto. Porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Deus estava se referindo nesse texto chamado sobre a morte espiritual. Sobre Adão se separar de Deus. Aquela comunhão que ele tinha com o Pai, aquela aliança que ele tinha com Deus, mas ia ser quebrada, ia ser rompida, se ele desobedecesse. E a gente já sabe o que aconteceu. Amém? Quem sabe que o fruto não é uma maçã? Amém. Adão foi lá, a serpente enganou Eva. Eva comeu daquele fruto, compartilhou com seu marido e eles desobedeceram a Deus. E por causa disso o pecado entrou no mundo.
Uma vez me questionaram, mas Carol, Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente. Por que Ele colocou aquela árvore? Se Ele sabia que Adão ia pecar. Se Ele sabia que Adão ia comer. E amados, isso é a parte mais linda do caráter de Deus. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu a livre vontade de fazer aquilo que a gente quiser. Ele nos instrui para fazer o que é certo, mas nós podemos escolher outro caminho. E foi isso que Adão fez. Amados, não sei se você já conheceu alguém que teve um relacionamento abusivo, que se relacionou com uma pessoa e precisou ficar presa a ela por medo de sair, por medo daquela pessoa fazer algo mal. Não era por amor, era por prisão. Com certeza você já viu histórias de pessoas que estão relacionadas com outras porque estão presas a elas, não é porque ama. E Deus não quis isso para mim e para você. Ele não queria que nós tivéssemos uma relação de prisão com Ele. Ah, só tem tu, vai tu mesmo, não tem outra opção? Ele deu a opção ao homem. Ele deu a opção a Adão. Você tem a opção de estar comigo, de viver comigo, de ser suprido, de ter tudo ao meu lado. Mas você tem a opção também de comer desse fruto e seus olhos serem abertos para o conhecimento do bem e do mal. E você viver outra vida totalmente diferente daquela que eu tinha para você. E queridos, lá em Gênesis 3, 23, 17, depois que o homem ele pecou, depois que ele comeu daquele fruto, Deus começa a dar instruções daquilo que vai acontecer com ele. E aqui ele fala, Gênesis 3, 17. Visto que atendesse à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por sua causa. E é a primeira vez que a gente vai ver Deus falando sobre maldição. Porque antes não existia isso. Amados, as doenças que estão no mundo, as catástrofes que têm acontecido, tudo de ruim que tem acontecido no mundo não é culpa de Deus e não é vontade dele para as nossas vidas. Mas por que aconteceu? Porque o pecado entrou no mundo, o homem desobedeceu, o pecado entrou no mundo e, amados, junto com o diabo vem tudo que não presta. Junto com o diabo vem doença, vem maldição, vem violência, vem pessoas mentalmente perturbadas, vem estupradores. Tudo que não presta nesse mundo, tudo que você vê de ruim, queridos, nesse mundo, é porque o homem ele pecou, porque o homem ele desobedeceu a Deus. E às vezes a gente fica acostumado com a doença, a gente fica acostumado com ter algo nas nossas vidas, achando que a gente tem que passar por uma provação. Ah, eu fui muito ruim, eu fui uma pessoa muito má e por causa disso Deus me atingiu com essa doença. Não é, querido. Deus ele não castiga um filho dele, Deus ele não usa as mesmas ferramentas do diabo para castigar um filho dele, não. Maldita é a terra por causa do homem, porque o homem errou. Maldita é a terra porque Adão ele decidiu sair da presença de Deus. Porque ele decidiu não dar atenção, não dar voz àquilo que Deus tinha dito a ele. E Adão ele morreu espiritualmente naquele momento. Adão e Eva morreram espiritualmente. Eles se separaram de Deus, eles se afastaram de Deus. O diabo começou a reinar sobre a vida deles. Tem um texto que eu acho maravilhoso, lá em Lucas 4:6. Porque às vezes as pessoas ficam questionando, eu já fui muito questionada dentro do centro de cura por causa disso. Mas Carol, Deus ele é tão bom. Por que uma criança nasce doente? Deus é tão bom. Por que essa enfermidade veio ao meu corpo? Como se o governo da terra ainda estivesse sobre Deus. Como se Deus fosse o causador de todas essas coisas. Esse texto aqui de Lucas é quando Jesus ele está no deserto, ele passou aqueles 40 dias orando, e o diabo no último dia foi lá, se apresentou a ele, começou a fazer propostas a ele. E eu falo que essas propostas que o diabo fez a Jesus, ele deve ter pensado, do jeito que eu enganei Adão, eu vou enganar esse aí também. Do jeito que Adão caiu na minha lábia, ele vai cair também. Queridos, Jesus passou 40 dias sem comer e sem beber água, jejuando e orando. Ele estava fragilizado, porque o corpo dele era igual ao meu e seu, amados. Ele desceu, ele se destituiu de toda a sua glória para se tornar homem como eu e você. E ele passou 40 dias ali, orando, sem comer nada, fraco, com fome. E o diabo começou a jogar
tentar pegar Jesus naquela necessidade que ele estava. Então ele começa a falar várias propostas. Olha, se você é filho de Deus, faça com que esse pão se torne água. E começa a tentar Jesus de várias formas. E o que eu acho fenomenal e extraordinário nesse texto, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ele me foi entregue e adoro quem eu quiser. Portanto, se prostrado e me adorares, tudo será seu. Toda essa glória será sua. Queridos, o diabo sabia que todo o reino, que toda a glória, que todos iam se prostrar diante de Jesus. E ele estava dizendo, e Jesus, queridos, sabia o que ele ia passar. Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar, a rejeição que ele ia passar, a dor que ele ia passar naquela cruz. Ele sabia tudo aquilo. E o diabo chegou para ele, vamos resumir essa história? Se prostre diante de mim, que eu vou te dar tudo que o seu pai disse que ia lhe dar, sem você precisar ir para aquela cruz. Se prostre diante de mim, que tudo isso aqui, toda a glória vai ser sua. E eu acho lindo nesse texto, porque confirma para mim e para você, que o diabo, ele é o rei desse século. Amém? Ele diz que toda a autoridade me foi dada. Adão deu toda a autoridade que era dele. Lembra que eu falei no começo? Deus, ele deu todo o governo de tudo para Adão. E Adão passou para o diabo. Por isso que o mundo está esse caos. Mas ele respondeu, Jesus, está escrito no versículo 8, ao Senhor seu Deus adorarás e só ele darás culto. Jesus sabia a intenção do diabo. Jesus sabia aquele plano perverso dele, de destruir mais uma vez o plano de Deus. E amados, Jesus, ele foi o plano perfeito. Diga comigo, Jesus, o plano perfeito. Eu queria que você abrisse comigo lá em João 3,16. Eu vou ler na mensagem, a versão mensagem. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Amém? Não sei se você está aqui, está passando por algum processo de enfermidade, mas hoje é o dia dos seus olhos espirituais serem abertos para a verdade da palavra. Porque essa é a vontade de Deus. Hoje nós vamos aprender que a vontade de Deus é cura sobre o seu corpo. E é isso que você vai adquirir, é isso que você vai receber hoje. Amém? Abra o teu coração, amados. João 3,16 diz o seguinte: Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu o trabalho de enviar Jesus. Espera aí que saiu daqui. Vou ler de novo, amém? Calma. João 3,16, vamos lá. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, para a seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Esse foi o propósito. O porquê de Deus enviou Jesus. Às vezes a gente comemora tanto a Páscoa, a ressurreição, sem entender. Mas aquela morte, aquela crucificação, tudo que Jesus passou durante esse tempo que ele estava na terra. Ele estava mostrando às pessoas qual era a vontade de Deus. Ele estava dizendo às pessoas: eu vim colocar ordem na casa. Amém? Eu vim reconciliar vocês com Deus. A aliança que foi quebrada por causa da desobediência do homem, queridos, ela foi restaurada por causa de Jesus. E é por isso que eu e você hoje temos livre acesso a Ele. Amém? Isaías 53 diz o seguinte: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, e quando ele fala servo, ele fala sobre Jesus. Uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, o homem que sofreu e conheceu a dor por experiência própria.
Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhávamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu castigo e por isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Aleluia! Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu o próprio caminho. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido, torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada a matador ou cordeiro para ser tosquiado. Ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeando e sangrando pelo pecado do meu povo. Eles os sepultaram com os maus e jogaram no túmulo como os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa desse plano, o Eterno, por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Amém? Jesus veio trazer a reconciliação, querido. Ele foi esmagado, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele sofreu dor, ele sofreu injúria. Tudo que não prestava, amados, Jesus sofreu no meio e no seu lugar. E o que nós estamos fazendo com tão grande salvação, o que nós estamos fazendo com tão grande sacrifício que ele fez no meio e no seu lugar, queridos. A vontade de Deus precisa ser conhecida por mim e por você. E o Rema é uma escola maravilhosa para isso também. O nosso centro de cura é Centro de Cura Rema, porque nós pregamos a palavra revelada naquele lugar. Se você não conhece sobre as leis que os homens criaram, você pode ser lesado. Quantas pessoas são prejudicadas porque não conhecem os seus direitos? Não é assim? Você vai numa loja, eles duplicam o boleto, falam que você não pagou aquele boleto, coloca seu nome no Serasa, no SPC, lá vai você naquela situação. Se você não conhecer os seus direitos, amados, você nunca vai poder processar aquela loja, aquela pessoa que fez algum dano a você. Do mesmo jeito é com a palavra de Deus. Se eu e você não conhecemos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós nunca vamos ser livres, amados, em todas as áreas que a gente precisa. Se é cura que você precisa estudar e precisa ficar firme nessa palavra de cura e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quer saber qual é a vontade de Deus? Lê Gênesis e vê como Deus, ele tratou Adão. Como Deus, ele cuidou de Adão. Como Deus, ele abençoou Adão. Como Deus não enfermou Adão. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Mesmo que o mundo esteja um caos, mesmo que você já esteja com um diagnóstico. Às vezes as pessoas perguntam, mas Carol, por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Porque às vezes isso chegou até mim, eu sou tão bom, eu sou uma mulher tão boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu sirvo na igreja, eu dizimo, eu oferto. Por que eu? Eu não sei lhe responder. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, queridos. Eu conheço a solução do problema. Eu não conheço o porquê o problema chegou, mas eu conheço a solução do problema. Eu sei quem foi o causador do problema, mas eu também sei quem é a solução do problema. Amém? Jesus, queridos, era a expressão perfeita de quem era Deus. Hebreus fala que é como se fosse a mesma coisa. Quando você via Jesus, você via Deus, porque ele fazia tudo aquilo que Jesus queria que ele fizesse. E nós vamos ler alguns textos das ações que Jesus tiveram durante o tempo que ele passou aqui. De como Jesus se movia, de como ele cumpria a vontade de Deus. Deus enviou Jesus para que a gente olhasse para aquele homem e dissesse, esse é Deus, essa é a vontade de Deus. Ele é o Filho de Deus e a vontade dele está sendo estabelecida agora na terra. As pessoas conheciam Deus, queridos, como um Deus distante, um Deus que castigava, um Deus que causava danos, um Deus que colocava doença. Mas Jesus olhou para as pessoas e disse, olhem para mim agora, vejam quem eu sou, vocês estão me vendo? Eu sou o Pai, eu e o Pai somos a mesma coisa. O que eu faço, o Pai manda eu fazer. O que eu faço é a vontade do Pai para a sua vida. Jesus, ele é o reflexo daquilo que Deus é.
Amém? Lá em João 14:6. Aleluia. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Amém. Diz o seguinte. No versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos. E replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe estava com Jesus o tempo todo. Filipe andava com Jesus. Filipe viu milagres extraordinários. Filipe viu multiplicações. Filipe viu Jesus se mover de diversas formas. E ele disse: eu quero conhecer quem é Deus, me mostra quem é Ele. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para ir até Ele? Como a gente faz para conhecer quem é Ele? Para ver Ele? E no versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não temes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Atos 10:38 reafirma isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. A vontade de Deus foi estabelecida e foi refletida naquilo que Jesus fazia. Jesus era o reflexo perfeito da vontade de Deus. Amém? Jesus fazia o que Deus mandava ele fazer. Queridos, se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, quando Jesus se movia em curas, quando Jesus ele conversava com as pessoas, você não vai ver em nenhum momento alguém chegando para Jesus e ele dizendo: eu não vou lhe curar. Não, você é pecador demais. Você não tem vergonha de vir me procurar, sabendo que eu sei que você fez tudo isso? Amado, Jesus ele se movia em compaixão. Jesus se movia amando aquelas pessoas. Vários versículos diz, ele condoído de compaixão, movido por íntima compaixão. E queridos, compaixão não é pena. Pena a gente entende uma pessoa que a gente olha para ela numa situação difícil e diz: ah, meu Deus, o bichinho, e agora? E depois você nem lembra mais daquela pessoa. Você nem lembra mais do que ela está passando. Mas, amados, compaixão, aquilo que Jesus sentia quando via um aflito buscar Ele. Aquilo que Jesus sentia quando via um leproso gritar por Ele. Jesus, nos ajude, pelo amor de Deus, que a gente está aqui excluído desse povo. Ninguém deixa a gente chegar perto de ninguém. A gente não aguenta mais, está excluído aqui. Jesus olhava para aquelas pessoas, Ele sentia a dor delas. Era a mesma dor que o Pai sentia. Porque, queridos, eu não sou mãe ainda. Mas eu sei que os meus pais, quando eu estava doente, quando eu era criança, eles passavam a madrugada comigo. Vendo o tempo todo: está tudo bem? E ainda hoje, se eu der um espirro, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quer água? Porque é assim, é o pai. Você que é pai, provavelmente você faz isso com seu filho também. Não é verdade? Então essa compaixão que Jesus sentia pelas pessoas era a mesma coisa do pai estar sentindo. Jesus, vai lá e cuida dele. Cuida desse povo. Mostra a esse povo qual é a minha vontade. E Jesus sentindo a dor daquelas pessoas. Jesus sentindo o que aquelas pessoas estavam sentindo. Ia lá e dizia: está tudo certo, olha, os seus pecados foram perdoados, mas também seja curado, porque está tudo bem. Eu não vim aqui para lhe acusar, eu não vim aqui para lhe julgar, mas eu vim aqui para que você saiba que eu sou Deus. Eu vim aqui para que vocês saibam que eu sou Deus. Que vocês conheçam a vontade do meu Pai. Amém? Aleluia. A vontade de Deus, queridos, nunca vai ser que eu e você fiquemos enfermos. E às vezes as pessoas dizem: mas cara, é um ciclo natural da vida. A gente cresce, nasce, envelhece, morre. É um ciclo natural da vida. Mas, amados, não é a vontade de Deus que um filho dele passe por esse processo, que morra prematuramente. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você, na velhice, fique em cima de uma cama, sofrendo, cheio de doenças. Não é a vontade de Deus. A palavra diz que Ele nos fala que nós teremos uma ditosa velhice. Ou seja, nós vamos ter vigor na velhice. Amém?
João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele fala que eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Então, amados, uma vida abundante não é uma vida perecendo com doença, não. Porque doença, ela rouba o seu dinheiro, ela rouba a sua paz. Doença, ela mata os seus sonhos. Você já viu uma pessoa depressiva, no estágio alto de depressão, como é que ela fica? É trancada dentro de um quarto, não quer ver a família, não quer ver ninguém que ela ama, mas ela não consegue se relacionar com ninguém. O diabo roubando a paz, roubando a comunhão, roubando o dinheiro. Nós não somos contra aquele tratamento, nós não somos contra remédios, nós não somos contra o médico. Até porque eu costumo falar que um médico é alguém guiado por Deus, porque somente o autor, quem fez a obra, que conhece ela. Homem nenhum nesse mundo, com a inteligência que ele acha que tenha, ele não vai conhecer o corpo humano se não for guiado por Deus. Porque somente Deus que fez é que sabe como é que funciona. Nós não somos contra os médicos, eles são a bênção. Mas nós somos, queridos, contra você depender somente do homem. O homem, ele é falho. Essa semana chegou uma pessoa para mim e disse: Carol, uma menina que você está acompanhando, os médicos falaram que não tem mais jeito. Que para ela, o médico pode falar o que ele quiser, queridos. O médico pode falar que é difícil demais. O médico pode falar que você tem 3 meses de vida. O médico pode falar que você se despeça da sua família porque você vai morrer. Mas nós precisamos ficar com a palavra. Amém? Nós precisamos ficar com a palavra. O médico não pode fazer nada, mas Deus, ele pode, queridos. Deus, ele quer fazer. Amém? Tantas vezes as pessoas chegavam para Jesus: Jesus, você quer me curar? Porque eu sei que você pode. As pessoas viam Jesus agir poderosamente, elas sabiam que Jesus era poderoso para curar. Mas a pergunta era: você quer? E Jesus dizia: eu quero, fique limpo, eu quero, seja curado, eu quero, porque essa é a vontade de Deus. O médico pode falar o que quiser, dar o diagnóstico que quiser ao meu e seu respeito, queridos, mas guarda aquilo ali na gaveta, pega a palavra e fica firme nisso aqui, seja fiel a esses ensinamentos, porque isso aqui vai trazer a cura, velozmente, rapidamente. Esse aqui é o remédio que eu e você precisamos para ficarmos fortes, para podermos ver a vida de outro jeito. Independente do que os médicos falem ao meu e seu respeito, queridos, eu e você precisamos agir de outra forma. Amém? E uma forma da gente agir diferente é naquilo que a gente fala. Provérbios 18:21. As palavras matam e geram vida. Matam e geram vida. Pode ser veneno ou um doce de primavera. Você é quem decide. Outra versão diz: nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. E uma vez, uma ministra de cura chegou para mim e disse: Carol, eu estava conversando com algumas pessoas e a pessoa só falando errado, dizendo: toda vez que eu faço isso eu adoeço, toda vez que eu faço isso eu adoeço, toda vez que eu faço isso eu adoeço. E ela disse: mulher, toda vez que tu fizer tu vai continuar adoecendo, porque tu está falando. E uma pessoa que estava do lado não gostou, disse: eu sabia que o povo do centro de cura ia falar assim. E eu disse a ela: continue falando assim, porque essa é a forma certa de falar. Amém? Nós temos um exemplo, queridos, pastor Buddy não deixava ninguém falar negativo perto dele, não. É tanto que tem um livro dele, Não Fale Negativo. Se você ainda está nessa murmuração, pega aquele livro, lê. Amém? Porque o que a gente fala traz vida, queridos. Uma vez eu cheguei para pastor Rafael, e eu estava pegando uns papéis do centro de cura, que estavam cheios de poeira. Aí eu disse: eita, eu vou espirrar. Antes de espirrar. Aí ele disse: vai ser como a sua fé. Você não está dizendo que vai espirrar? Eu disse: meu Deus, nunca mais eu falo assim. A gente aprende com os erros. O sábio olha para o tolo e aprende. Amém? O tolo é que quer viver por sua própria vida, errar, até um dia aprender. Mas, queridos, eu aprendi o poder que existe nas nossas palavras. Aleluia. A gente precisa entender que doença não é uma bênção. Não se orgulhe disso. Se você tem alguma enfermidade, queridos, ela não lhe incomoda, tudo bem. Eu não posso fazer nada por você. Se você está legal com aquilo ali, está achando que está tudo certo, tudo bem. Mas você precisa entender que aquilo ali não é uma bênção que Deus lhe deu para você ter algum benefício. Amém?
Às vezes as pessoas estão tão acostumadas, porque estão sendo beneficiadas de alguma forma, que acham que aquele menino é bom demais, ó. Eu vou no INSS, e aí eles me pagam alguma coisa, mas você está passando dor, você está gastando dinheiro com remédio, você está fazendo tratamento, e você está tendo aquilo como uma bênção que não é. Conheça a vontade de Deus ao seu respeito, queridos, e você vai mudar a sua linguagem, você vai mudar a sua atitude. Amém? Existe algo que eu e você precisamos fazer. A palavra está aqui, queridos, mas ela precisa de uma ação que você precisa fazer para que as coisas aconteçam. Essa semana eu estava lendo, se você puder abrir lá em 1 Reis, sobre Naamã. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Naamã, 2 Reis 5, fala sobre Naamã, e eu vou resumir a história, certo? Naamã era um leproso, era um homem forte, valente, mas estava com lepra. E algumas pessoas chegaram para ele e falaram, olha, vai lá em Eliseu, que Eliseu, ele é um homem de Deus, ele vai lhe dar uma instrução daquilo que você precisa fazer. E 2 Reis 5:10 diz o seguinte, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignado, se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abna e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar naqueles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, de difícil acesso, não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. E no versículo 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantemente com a palavra do homem de Deus, e a sua carne se limpou, como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Aquele homem, queridos, mesmo ficando indignado, existia uma grande expectativa nele de que algo acontecesse. Ele foi, procurou um profeta. O primeiro profeta disse, esse é um pensa quem é aqui para eu falar com ele? Aí disseram, tem Eliseu, vai lá que Eliseu vai te dar uma instrução. Quando ele chega diante de Eliseu, ele diz, esse é um pensa que eu sou quem? Mergulhar num rio? Que besteira. Eu achava que ia acontecer uma coisa sobrenatural. Eu achava que ele ia se ajoelhar, invocar o Deus dele, tocar em mim, e a ferida ia sair, ia ser algo extraordinário, mas mergulhar num rio que nem é dos melhores, eu não quero. Para você ver a compaixão de Deus com aquele homem, porque dentro dele existia o desejo de ser curado. E aqueles oficiais, aqueles homens que estavam com ele, disseram, mas meu pai, se eles falassem para você fazer algo mais difícil, você não ia fazer, é só um mergulho. Amém? É só mergulhar. É só mergulhar na palavra. É só mergulhar na presença. Ah, Carol, mas você leu Gênesis 1 de novo, a mesma história da árvore, todo mundo conta isso, eu estou cansada, no departamento infantil só que ensinam. Eu já sei, que besteira. Mas se eu falasse para você algo extraordinário, você não ia fazer? Às vezes a gente convida as pessoas para o centro de cura, e eu já ouvi várias pessoas falando isso, gente. Ah, mas o centro de cura? Mas eu já tenho rema, eu já tenho escola de ministros, eu já tenho escola de missões, eu já sei tudo sobre o que está escrito. Uma instrução que Deus dá, querido, pode transformar a sua vida. Um mergulho nas águas profundas pode transformar a sua vida. A obediência pode transformar a sua vida. Os 10 leprosos se encontraram com Jesus, começaram a gritar, por favor nos ajuda, a gente está aqui com lepra, e tá todo mundo exclui a gente. E Jesus disse, vão ter com os sacerdotes. Porque naquela época, quando você era curado de lepra, você ia até os sacerdotes, e eles diziam, está tudo bem, faziam um sacrifício, está tudo certo, está curado. Só que, queridos, quando eles foram, eles ainda eram leprosos. Eles podiam dizer, mas nada sobrenatural vai acontecer? Você não vai tocar na gente? Eu ainda estou ferido. Como é que eu vou? Eu não posso sair desse ambiente, eu não posso sair daqui.
Eu tenho que ficar nesse vale, excluído de todo mundo. Como é que eu vou mostrar aos sacerdotes, aos homens santos? Eles vão dizer que é loucura. Eu vou sofrer algum tipo de penalidade. Mas eles obedeceram uma instrução. E queridos, a palavra diz que no caminho eles foram curados. No caminho eles foram curados. Porque existe um caminho de obediência. Existe um caminho de perseverança. Existe um caminho de você não desistir. Amém? Não se conforme com o que está no seu corpo. Não é a vontade de Deus. Fique firme até o fim. Fique firme até o fim. Qual é o fim, Carol? O fim é o resultado negativo. O fim é o médico dizer, eu não sei o que aconteceu. Os exames dizem uma coisa, mas agora eu estou vendo outra. Amém? Uma atitude, queridos, de fé. Uma atitude de fé vai transformar a sua vida e você vai se encontrar com a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Eu queria abrir com vocês, a gente está terminando. Se o pessoal do teclado, quer dizer, piano, do teclado pudesse subir. Deus é bom, queridos. Marcos 10 fala sobre o cego de Jericó. Você já ouviu essa história? Amém? Mas você vai mergulhar nessa história. Amém? Glória a Deus. Diz o seguinte, Marcos 10, 49. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos lá a partir do 47. Ouvindo que era Jesus, esse cego começou a ouvir que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Aquele homem não desistiu, queridos, aquele homem ele não enxergava. Mas com certeza ele percebeu o tumulto que estava naquele lugar. Com certeza ele percebeu que algumas coisas estavam acontecendo. Ele ouviu histórias, ele ouviu falar sobre Jesus. E ele começou a gritar, e as pessoas, cala a boca, tu está perturbando. Não perturbe o mestre. Mas Jesus ouviu aquela voz e disse, pode chamar. Então, chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Se alegra, porque deu certo. O teu clamor deu certo. Ele ouviu a sua voz e está te chamando para perto. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amados, naquela época, as pessoas que tinham algumas condições vestiam uma capa. Era a capa de identificação. Ele era identificado como um miserável. Ele era identificado como um mendigo. Ele era identificado como um cego. E naquele mesmo instante, aquele homem, ele teve um posicionamento dentro dele. Algo mudou dentro dele. Ele não se via mais como cego, mesmo ainda não enxergando. Ele saltou, tirou aquela capa e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Uma posição, queridos, daquele homem. Algo que ele fez. Ele saiu da condição que ele estava. Ele não se via mais naquela condição de cego. Ele não se via mais naquela condição de mendigo. Porque ele sabia que tinha encontrado a verdade. Ele sabia que tinha encontrado a solução. Lembra que eu falei no começo? Que Jesus veio para colocar o mundo nos eixos novamente. Organizar a bagunça. As pessoas que eram excluídas, as pessoas que eram rejeitadas, as pessoas que não eram amadas, as pessoas que eram desprezadas, as pessoas que aqueles religiosos humilhavam e jogavam para fora. Jesus veio para colocar tudo nos eixos novamente. E mostrar àquelas pessoas quem verdadeiramente é Deus. Que eles agora tinham um pai. E um pai não vê um filho perecer.
Amém. Aleluia. Provérbios 4, 20. Provérbios 17 e 22. Eu vou ler só esses 2 versículos para a gente terminar. Diz: o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Outra atitude para a gente conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas é ter um coração alegre e grato a Ele, gente. Por mais que o diagnóstico, por mais que a dor seja algo forte em você, por mais que os médicos digam que não teve mais jeito, a gratidão ao Senhor, um coração alegre, uma disposição alegre, a confiança, queridos, quem está alegre é porque confia. Mesmo estando tudo um caos, uma bagunça, mas se você está alegre, você confia, algo vai acontecer e eu não vou descansar. Algo está para acontecer, eu estou um passo de que algo aconteça na minha vida, eu não vou retroceder. E Provérbios 4, 20 diz: amigo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvido à minha voz, mantenha essa mensagem à vista o tempo todo, decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade, elas são saudáveis de corpo e alma. Você se encontrou essa manhã, amados, com a palavra que cura. Você se encontrou essa manhã com Jesus que cura, com Jesus que salva, com Jesus que liberta. E essa é a vontade dele para as nossas vidas essa manhã. Que essa consciência chegue na nossa mente, que essa consciência chegue no nosso coração. Amém. Aleluia. Aleluia. Teriam tantas coisas para serem ditas, amados. Mas eu sei que Deus, ele alcançou o seu coração de alguma forma. Não deixe que essa palavra volte vazia. Não deixe que essa palavra se perca por esse salão, por essa igreja. Guarda no mais íntimo do seu coração, porque é vida. É vida, é saúde. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor, por sua palavra que é a verdade. Oh, obrigada, Pai. Nós desejamos te conhecer cada vez mais, Senhor. Nós desejamos conhecer a sua vontade cada vez mais. Nós desejamos conhecer a sua vontade, Pai, cada vez mais. Nós desejamos a sua doce presença em nossas vidas, Senhor. Nós desejamos ser mudados através de você. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Aleluia. Se você está aqui, querido, se você nunca fez o Senhor como Salvador da sua vida. Eu lembro que no dia 5 de junho de 2005 eu tomei essa decisão. Eu lembro que eu vinha para a igreja várias vezes, eu tinha amigos que eram da igreja, mas algumas coisas me prendiam. Amizades, influências. Mais uma vez eu ouvi uma música que tocou meu coração. E nela dizia: cuidado, meu amigo, com o tempo, que o tempo ele não espera. Amados, o Senhor está de coração, está de braços abertos para receber você. O Senhor está de braços abertos para receber você na casa dele. Então, se você está aqui nessa manhã e você ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, eu te convido para ficar de pé e fazer essa oração junto com a gente e conhecer a nova vida que vem dele. Um pai, ele tem bens, e um filho, ele toma esses bens por herança, e só é herdeiro aquele que é filho. Então, se você ainda não é filho de Deus, amados, vem para cá. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica de pé. Nós vamos orar por você. Aleluia. Antes de fazer um apelo para a cura, eu queria passar um vídeo do Centro de Cura. Nós temos testemunhos incríveis daquele lugar, queridos. Eu amo essa visão. Eu amo servir essa visão. E eu queria que Renan colocasse o vídeo. E depois nós vamos orar por você que está passando por algum processo de enfermidade.
Vai iniciar? Tá. Vocês já viram o final. Amém. Eu vou falar para vocês, amém, o que aconteceu. Elaine, ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. E esse tumor fez com que ela ficasse cega. São vocês? Ah, eu achava que era lá. Ela ficou cega e paralítica. Ela não andava nem enxergava. E aí o jornal Borborema foi lá e fez uma campanha de alimentos para ela. Para que ela estava passando por algumas necessidades em casa. E, queridos, ela foi para o centro de cura. E essa menina, desde o primeiro dia que ela chegou lá, ela dizia: eu vou sair daqui olhando e andando. E sempre que a gente ia aconselhar ela dizia isso: eu vou sair daqui andando e enxergando. E, queridos, durante a ministração da palavra, ela interrompeu o pastor Rafael e disse: pastor, com licença. Aí o que é? Porque ninguém nunca faz isso. Eu estou lhe vendo. Durante a ministração da palavra, queridos. Ninguém tinha orado por ela, ninguém colocou as mãos sobre ela. Durante a ministração da palavra, ela voltou a enxergar. E ela disse: tem mais, eu vou sair daqui andando. E aquela imagem que você viu foi quando ela voltou a andar também. Amém? Elaine foi curada de cegueira, de paralisia nas pernas. E, queridos, tantos testemunhos preciosos nós temos naquele lugar. Quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas que eram depressivas e foram curadas, quantas pessoas que eram cegas voltaram a enxergar, quantas pessoas que eram surdas e voltaram a ver. Esse é o Deus que eu sirvo, queridos. Esse é o Deus vivo. Esse é o Deus que vai fazer por você também. Então, se você está passando por um processo de enfermidade, fique em pé. Mas fique em pé com fé, que nós vamos orar por você. Queridos, eu sei que assim como aquele homem chegou para Jesus e disse que tinha um servo muito querido dele, que estava doente. E ele disse, Jesus queria até aquele homem para orar por ele e falar com ele. E Jesus, aquele centurião disse: não precisa você tocar nele, não precisa você ir lá, porque eu sei a autoridade que você tem, porque eu também tenho autoridade. E eu sei que uma palavra que for dita vai transformar a vida do meu servo. Amém? E assim vai ser hoje pela manhã. Uma palavra que for lançada vai alcançar o seu corpo. Vai alcançar o seu corpo. E o que tiver em desordem vai ter que voltar para a ordem agora, pelo poder do nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Eu te dou graças, Pai, por cada pessoa que se levantou, Senhor. Por cada pessoa que está enferma, eu agradeço pela vida delas, porque eu sei que isso é temporário, que isso vai passar, porque o seu poder está operando agora sobre o corpo delas. Em nome de Jesus, Senhor. Toda enfermidade, tudo que tiver em desordem, volte à ordem agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, por testemunhos vivos daquilo que vai acontecer. A sua palavra em manifestação, o seu poder se movendo no corpo dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, querido. Receba. Sabe o que é você receber? Quando alguém lhe dá um presente, você pega e guarda para você. Quando alguém lhe dá algo precioso, você pega e guarda para você. Você não deixa em qualquer canto, você não faz qualquer coisa com aquilo, você guarda. Guarda no mais íntimo do seu coração aquilo que você recebeu hoje. Ah, cara, mas voltou a doer, não importa. Começa a falar. Fala para a doença, fala para o diabo. Ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre o seu corpo. Acabou. Acabou. Jesus veio para colocar tudo nos eixos novamente. E assim vai ser com a sua vida, assim vai ser com a sua saúde. Tudo voltando ao normal, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu passei um pouquinho do tempo, Maneco, mas eu vou só indicar os livros para terminar. Queridos, o Verbo Shopping vai fazer um combo para vocês com livros de cura. E se você está passando por um processo de enfermidade, eu sei que hoje você recebeu algo precioso, mas você precisa se manter curado. E você vai se manter curado colocando a palavra no seu coração, colocando essa palavra em lugares onde você não se esqueça dela. E a primeira coisa que você tem que fazer, queridos, é ler aquilo que Deus falou a seu respeito. Amém? Esse aqui é o curso
curso de estudo do irmão Reagan sobre cura. É um livro precioso, mas a gente estuda esse livro no Centro de Cura. Amém? É um resumo de tudo que ele fala em seus livros sobre cura. É precioso demais. Se você puder adquirir, tem ele no Verbo Shopping. Esse aqui é um lançamento, Os Milagres do Sobrenatural, de Tony Cook. Amados, esse livro é maravilhoso. Eu estou lendo ele agora. E se você tinha dúvidas que os milagres e as curas ficaram no livro de Atos, aqui é a prova viva de que homens e mulheres desfrutaram isso de décadas e décadas, de tempos em tempos. A palavra de Deus, ela não morreu, queridos. O poder de Deus, ele não morreu. Ele está vivo, ele está ativo e você vai provar isso. Amém? Aleluia. Aleluia.